Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim conversar com você e vou arrumar meu cabelo por enquanto, né? E a gente vai conversando um pouco, eu vou contar uma experiência pra vocês que eu tive. Mas primeiramente eu vou passar aqui um creme no meu cabelo, né? Porque eu saí do banho agora. E vamos conversar sobre essa experiência espiritual que eu tive. Você acredita em experiências espirituais? Vocês acreditam em Deus? Pois é, gente. Eu acredito muito em Deus. Eu tive algumas experiências ao longo da minha vida que me fez acreditar muito mais. Eu sempre acreditei em Deus, né? Mas depois de algumas experiências vividas, essas experiências me fez acreditar mais em Deus do que antes. Bom, gente, teve uma certa vez em que eu estava em São Paulo, né? Nessa época eu morava em Paulínia, na cidade de São Paulo. E eu e meu esposo, a gente decidiu viajar para Campinas, porque a gente estava querendo, né, conhecer outros lugares para fazer compra. A gente estava querendo fazer uma compra em um atacado. Eu acredito muito, assim, na questão que as divergências, brigas, essas coisas, elas atraem a negatividade para nossa vida, né? Elas atraem coisas ruins. E nesse dia, eu não estava muito bem com meu esposo. Nesse dia a gente não estava muito bem, né? A gente tinha discutido um pouco por besteira, não foi uma briga, né? Mas a gente tinha tido, assim, um pequeno atrito. E de manhã, ele me chamou pra gente ir a Campinas, fazer as compras nesse atacado. E quando a gente chegou lá, a gente fez compras. E tava tudo bem, né? Até então tava tudo bem. Quando a gente saiu do atacado, a gente pegou uma BR e lá era uma BR muito perigosa. Era uma BR, gente, que só passava carreta grande, carros grandes, né? A maior parte dos carros que passavam lá eram carros de grande porte, carretas. E nós estávamos, né, nessa BR pra ir pra casa. Já era mais ou menos assim umas 4:30 da tarde, nós estávamos voltando pra casa. Nós já tínhamos feito as compras lá no atacado. Estávamos nessa BR que de um lado era morro, né? Morro com mato. Lá em cima tinha uma BR, né? Que era uma ponte muito alta. E a BR em que nós estávamos só era em uma via, só era em uma mão, né? Então ela não tinha as duas mãos, só era uma mão de ida. E nós estávamos indo ali naquela BR. Só que o nosso carro, ele deu um problema bem no meio da BR. Então nós já estávamos no meio da BR, o carro deu um problema, parou. Nós não estávamos conseguindo tirar o carro do meio da pista. E lá só era uma via e as carretas estavam passando em alta velocidade, faltava levar a gente. Eu estava grávida, com uma barriga enorme, uma gravidez de risco. Eu não podia pegar peso, eu não podia me estressar, eu não podia baixar. Então era uma gravidez assim de alto risco. E eu estava ali no meio daquela BR sem saber o que fazer. A minha filha tinha problemas respiratórios e associado aos problemas respiratórios dela, ela tinha asma. E naquela situação toda, gente, ela começou a atacar asma e ela começou a ficar com a respiração ofegante, começou a ficar com falta de ar, e eu tentando acalmar ela, eu tava tentando acalmar ela de todo jeito pra ver se ela ficava calma, se ela não se estressava, porque não tinha o que fazer, eu não sabia mais o que fazer. Meu esposo estava muito agitado, muito nervoso, ele não sabia o que fazer, já estava escurecendo. Já era mais ou menos quase 6 horas da tarde, a gente estava mais ou menos com 1 hora que a gente estava naquela BR, e nós não conseguíamos sair daquele lugar e a gente não conseguia tirar o carro daquele lugar, porque eu não podia empurrar o carro, que eu estava com a gravidez de risco, que eu não podia fazer força, né? O meu esposo não conseguia empurrar o carro sozinho, porque não dava para ele empurrar o carro sozinho. E as crianças estavam ali dentro do carro. E eu não sabia o que fazer. Nós estávamos ali com 3 crianças dentro do carro, eu grávida. Eu estava completando quase 8 meses ali de gravidez, a barriga imensa, e a gente não sabia o que fazer. E eu comecei a orar a Deus, saí do carro, tentei pedir ajuda na BR, mas ninguém parava, né? Todo mundo
tem medo, né? Então, gente, nessa época eu não sabia dirigir, eu não tinha noção nenhuma de dirigir. Hoje eu já dirijo pra todo lugar, né? Mas naquela época eu não sabia. E então eu decidi empurrar o carro junto com o meu filho, né? Nós saímos do carro. E a gente foi tentar empurrar o carro. E eu já tava sentindo dor, sabe? Mas eu não tava falando pro meu esposo que eu estava me sentindo mal, pra ele não ficar mais nervoso ainda, porque ele tava muito preocupado. E minha filha também com falta de ar no carro. Foi assim, sabe? Desesperador. E eu lembro que quando eu comecei a empurrar o carro, eu falei, Senhor, manda o teu anjo. Eu falei, Senhor, manda o teu anjo. E nessa hora que eu falei pro Senhor mandar o anjo dele, que eu olhei para trás, vinha um homem bem alto, muito bonito, muito vistoso, sabe? Alto. E o mais impressionante é que ele parou na contramão, como se ele tivesse vindo de cima. Era muito estranho. Ele parou assim no pé do morro e o carro dele tava virado ao contrário. Não tinha, gente, assim, humanamente, possibilidade desse homem estar na BR e ter virado o carro. A gente tava ali o tempo todo, a gente não viu isso, não tinha, assim, possibilidade. Na hora que eu falei, Deus, manda teu anjo, esse homem, ele veio, ele olhou pra gente e falou, vocês estão precisando de ajuda, eu vou ajudar vocês. Eu olhei assim pro meu filho, aí meu filho disse assim, mãe, Deus mandou o anjo. Naquele momento, esse homem surgiu do meio do nada, como eu falei pra vocês. Ele olhou pra gente e falou assim, vocês estão precisando de ajuda, né? Entrem todo mundo no carro, que eu vou ajudar vocês. Aí meu esposo falou, a gente tá precisando de ajuda, a gente tá aqui no prego. Ele falou, entra todo mundo no carro. Todo mundo entrou no carro, né? Eu sentei também do lado do meu esposo, no banco da frente. E na hora que eu entrei, que eu fechei a porta, ele disse assim, eu vim pra ajudar vocês. Quando ele tocou na traseira do nosso carro, simplesmente o nosso carro pegou. A gente não teve nem possibilidade de conversar com ele. O carro pegou e a gente teve que sair logo porque tava escurecendo, o trânsito tava muito grande, era muita carreta, muito carro. A gente tinha que sair dali imediatamente porque poderia acontecer um acidente. E quando o carro pegou, ele só assinou pra gente. E a gente ficou assim, sabe, pasmo. Meu filho olhou pra mim e disse, mãe, você chamou o anjo do Senhor e ele veio aqui nos ajudar, o anjo do Senhor. Aí eu disse, foi o anjo do Senhor. Nesse momento, meu esposo olhou pra mim e disse, nossa, nós não conseguimos nem conversar com ele. Mas não dava pra gente conversar com ele, né? Porque era, sabe, qualquer coisa ali acontecia um acidente. Era muito carro. E tava ficando escuro. E muito interessante. O nosso carro, ele morreu, apagou. Não tinha nem como a gente assinalar que nós estávamos ali no prego, sabe? O carro ficou totalmente parado. O carro ficou totalmente desligado. Não tinha nem como acenar. E quando aquele homem tocou no carro, o carro voltou a funcionar. E a gente saiu dali. E a gente ficou assim, impressionado. E aí meu esposo até brincou comigo, falou, nossa, o Senhor podia ter mandado um anjo mais feio, mandou logo um anjo bonitão, né? Porque ele tava assim com a calça assim folgada, sem camisa, muito forte, musculoso, alto, um jovem muito bonito. Eu falei, não, o importante é que o Senhor mandou o anjo aqui pra nos ajudar. E pra mim, gente, ali foi um anjo do Senhor que apareceu ali, porque na minha visão humana não tinha como aquele homem parar naquele lugar. Ele tava assim no pé do morro, né? Porque tinha morro dos lados, com o carro virado ao contrário. Ele surgiu do nada, a gente tava olhando o tempo todo, não tinha como aquele carro vir daquela direção, pois a BR só era uma mão. A gente não viu aquele carro parando, mas eu falo pra vocês que Deus, ele enviou a provisão, que Deus enviou a providência naquela noite. E o Senhor, ele nos salvou naquela noite. E eu falo pra vocês que essa é uma lição pra mim de que as discussões, as divergências, os problemas, sabe? A gente deve deixar isso para trás, a gente deve tirar isso do nosso meio familiar, porque isso causa, gente, desordem no mundo espiritual. Não foi a primeira vez que aconteceu problemas, porque eu e meu esposo, a gente não anda brigando e nem discutindo, mas a gente sabe, né, que a vida a dois, de vez em quando, traz um atrito. Não é uma briga. Às vezes um atrito por causa de uma bobagem, era por causa de bobagem. E trouxe, né, tudo isso, porque a gente saiu com aquela mágoa, porque a gente não estava muito bem, não estava conversando muito bem, né? E aconteceu isso de verdade com a gente. E não foi a primeira vez. Sempre que eu e meu esposo nós entrávamos em atritos, era raro isso acontecer, mas sempre que acontecia algo grande. Não foi a primeira vez. Depois eu conto outra experiência que a gente teve também,
por conta de um atrito que a gente teve e as consequências elas foram desastrosas, né? Porque assim, como a gente faz a obra do Senhor, então qualquer brecha que a gente abra, essa brecha ela pode ser mínima que seja, pequena, ali já é um motivo para o inimigo entrar, né? Então assim, às vezes pessoas fazem coisas grandes e não acontece nada, mas quem tá fazendo a obra do Senhor tem uma cobrança maior, né? Existe sim uma cobrança maior, então a gente passava por isso, né? Até a gente amadurecer e conseguir tirar essas coisinhas para que esse tipo de coisa não acontecesse, a gente teve que ter uma maturidade, um aprendizado muito grande, mas foi uma experiência que serviu muito para o meu crescimento espiritual. E Deus mandou aquele dia, pela sua infinita misericórdia, o anjo do Senhor. Ele mandou na hora extrema. Ele mandou no momento oportuno, gente, porque já estava escurecendo. Minha filha estava com uma crise de asma, sem conseguir respirar. Eu estava sentindo dor. Meu esposo já estava desesperado. E o Senhor enviou o anjo dele para nos salvar e nos abençoar naquele dia. E aí, vocês já tiveram alguma experiência espiritual com Deus? Já acontecia algo sobrenatural? Se vocês tiverem passado por qualquer tipo de experiência espiritual, conte aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.